De acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 32, Sansão foi um homem de fé. Eu imagino que foi por causa dos seus feitos ao ser cheio do Espírito e não por causa do seu estilo de vida. Todos os propósitos dos servos de Deus para o seu povo têm suas falhas, mas Deus continua desenvolvendo o seu plano. Ele não é frustrado nem mesmo por uma falha humana. Você está no canal Bendito e a partir de agora nós vamos ver como Deus usou Sansão para punir os filisteus por oprimir o seu povo. Vem comigo! O capítulo começa dizendo que Sansão desceu a Tímina, viu ali uma mulher do povo filisteu e imediatamente quis casar com ela. Parece que temos aqui um caso de amor à primeira vista. O amor à primeira vista é uma coisa poderosa, mas que também pode ser perigosa. É perfeitamente possível apaixonar-se por alguém que não é nada daquilo que se pensou. Além disso, o amor à primeira vista é um tipo de amor mágico, mas que não mantém essa magia ao longo do relacionamento se durar. E isso por um motivo muito simples. O apaixonado praticamente não conhece nada sobre a pessoa por quem se apaixonou. Foi só um primeiro olhar, uma primeira vista. O pai e a mãe de Sansão argumentaram com ele sobre a falta de bom senso na sua escolha. Mas Sansão, movido pela paixão, disse ao seu pai: "Consiga-a para mim, é ela que me agrada." Ao exigir uma esposa filisteia, Sansão mostrou falta de consideração por seus pais e desrespeito à lei de Deus. A pessoa que está presa por sentimentos românticos muitas vezes exige que Deus abençoe um relacionamento fora da sua vontade. Paulo também orientou os cristãos a respeito disso quando disse: "Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas?" Claro que isso não significa que aqueles que não são cristãos não são amáveis, nem bons o suficiente ou incapazes de ser um bom parceiro no casamento. É simplesmente porque ser cristão significa que Jesus Cristo é a coisa mais importante em sua vida. E quando um cristão e um não cristão se unem pelo casamento, ali estão duas pessoas que discordam no ponto mais importante da vida. Agora, se alguém se torna cristão antes do seu cônjuge, existem mandamentos específicos que se aplicam à sua situação. O apóstolo Paulo escreveu claramente que este deve fazer todo o possível para permanecer no casamento e ser o melhor cônjuge possível. Deus usou Sansão poderosamente, mas Deus usou Sansão apesar do seu pecado e não por causa dele. É justo supor que Deus poderia ter usado Sansão de uma maneira muito mais ampla se ele se mantivesse em total obediência a Deus. Como o resto do capítulo mostra, algo de bom saiu desse casamento ímpio. Muitos dos filisteus, o povo que vinha oprimindo o povo de Israel há 40 anos, foram mortos e desequilibrados em suas ações que dominavam os israelitas. O fato da Bíblia mencionar que tudo isso vinha da parte do Senhor não justifica as ações de Sansão. Embora Deus possa até mesmo fazer com que o mal do homem sirva aos seus propósitos, isso nunca justifica o mal que o homem faz. Para cumprir o seu propósito contra os filisteus, Deus não fez Sansão procurar uma mulher filisteia para se casar. Deus apenas permitiu que Sansão fizesse o que ele queria e usou isso como parte do seu plano maior, que era livrar Israel do jugo dos filisteus. Lembrando que tudo isso teve um grande custo pessoal para Sansão. Deus pode trazer coisas boas até mesmo das coisas ruins que fazemos, mas Ele pode trazer muito mais coisas boas através da nossa obediência. Quando Sansão estava indo com seus pais para pedir a moça filisteia em casamento, um leão veio rugindo ao seu encontro. Sansão então rasgou o leão como se fosse um cabrito.
Essa força sobrenatural veio do Espírito do Senhor, que desceu poderosamente sobre ele. Como disse Charles Spurgeon, no Espírito de Deus nós podemos fazer todas as coisas. Há um leão mais forte dentro de nós do que aquele que ruge contra nós. O Espírito Santo de Deus quer nos dar poder para algo muito mais importante do que matar leões. Ele quer nos capacitar a viver para Deus e nos capacitar para falar aos outros sobre o poder do nome de Jesus. Algum tempo depois, Sansão voltou para casar-se com a moça filisteia. Ao passar pela carcaça do leão que ele havia matado, viu que nele havia um enxame de abelhas e mel. Ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Ao fazer isso, Sansão violou o seu voto de nazireu, que o proibia de tocar em um cadáver ou em uma carcaça. Chegando lá, Sansão deu uma festa, como era costume dos noivos. Eles trouxeram 30 rapazes para o acompanharem na festa. Sansão então propôs um enigma para ser decifrado até o final dos 7 dias de festa, valendo 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. O enigma era: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. O enigma de Sansão era muito inteligente. E como já era o 3º dia e eles não estavam conseguindo decifrar, ameaçaram a mulher de Sansão de colocar fogo nela e na casa do seu pai. Por isso, a esposa de Sansão chorou durante os 4 dias restantes da festa para que ele lhe desse a resposta. No 7º dia, ele já estava tão perturbado de vê-la chorar e pedir que ele acabou cedendo. E ela, sabendo a resposta, revelou aos homens do seu povo. Quando Sansão ficou sabendo a maneira como os filisteus tinham conseguido a resposta ao enigma, o Espírito do Senhor se apossou dele. Observe que o Espírito do Senhor não veio sobre Sansão para vingar os sentimentos feridos de um marido. A estratégia de Deus era maior. Ele estava buscando uma ocasião para agir contra os filisteus. Por isso, ele aproveitou aquela ocasião para derramar o seu espírito sobre Sansão, para lhe dar a capacidade sobrenatural de lutar contra os filisteus. Então ele foi a uma cidade chamada Ascalon ou Asquelon, matou 30 filisteus, pegou as roupas deles e deu para aqueles que responderam o enigma. Depois, enfurecido, foi embora para a casa do seu pai sem consumar o casamento. Naquela época, havia uma forma de casamento na qual a esposa ficava com os pais e o marido visitava de tempos em tempos. Mas ainda que esse fosse o caso, a esposa esperaria que o marido consumasse o casamento antes de partir. Talvez Sansão planejasse fazê-lo quando a visitasse na colheita de trigo. Mas o que ele ainda não sabia é que a sua esposa tinha sido entregue ao seu padrinho de casamento. A reação de Sansão ao receber essa notícia é o assunto do nosso próximo vídeo aqui no canal Bendito. Não perca! Até amanhã!